Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nós vamos ler esse texto tão importante para a igreja. Hoje é uma noite muito importante. Nós que somos protestantes, temos a alegria de celebrar no dia 31 de outubro de 2017, 500 anos da Reforma Protestante. Você pode dizer amém por isso? Amém, Deus, amém. Aleluia. Eu quero que você me ajude. Obrigado, querido. Nós vamos ler apenas o verso 42, apenas esse texto, e vamos pedir a Deus que o Espírito Santo nos ajude a entender um pouco deste precioso movimento histórico, e que tenhamos hoje uma consciência um pouco mais aguçada a respeito do que significa ser evangélico, do que significa ser um protestante. Atos 2, 42. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Eles se dedicavam ao ensino. Eu vou pedir para você me ajudar um pouquinho mais com vontade, para ficar bem bonito na gravação, e você consiga observar alguns princípios interessantíssimos nesse texto. Vamos lá? 1, 2, 3. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Pai, aqui estamos diante da sua presença. Somos teus filhos, somos dependentes do teu Espírito Santo. Pedimos que esta noite, dia 31 de outubro, possamos, Deus, te louvar, te exaltar, te engrandecer, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na história, como o Senhor tem conduzido a nossa história até aqui. Ajude, Pai, que cada um possa hoje perceber, possa captar o que significa o dia de hoje na nossa história, e que possamos juntos, Pai, terminar esta reunião hoje, exaltando, glorificando e bendizendo o teu santo nome. Tu tens a primazia, conforme o projeto inicial, em todos os cultos. O teu Espírito Santo é muito bem-vindo. O teu Espírito Santo tem liberdade para trabalhar, para curar, para restaurar, para mudar, Senhor, aquilo que precisa de alterações dentro de nós. Fale conosco, nós te pedimos isso, no nome poderoso de Jesus. Amém. Tome seu assento. Amados, vamos pensar nestes próximos minutos sobre a importância deste aniversário de 500 anos de reforma. Nós estamos hoje diante de uma proposta do Senhor, diante de um momento histórico. Nós que somos uma igreja evangélica, ou uma igreja protestante, ou uma igreja de crentes, ou uma igreja daqueles que carregam a Bíblia, ou uma igreja daqueles que são retrógrados, ou uma igreja daqueles que são mais quadrados, não importa qual é o adjetivo que a sociedade nos impõe, mas a partir deste dia histórico, eu quero que você entenda qual é esse caminho que você tem trilhado como igreja, como noiva de Cristo, como sacerdócio real, como nação santa. Hoje, no dia 31 de outubro, nós celebramos
que há 500 anos atrás, um monge da Igreja Católica, da Ordem de Agostinho, um professor universitário, um homem letrado, um homem intelectual, ele consegue, ao olhar para as Escrituras, perceber que a igreja perdeu a sua proposta original, a sua proposta inicial. Por isso eu quero que você me ajude, eu quero procurar hoje atender aos detalhes da história, mas sem perder aqui a dinâmica de culto. Eu quero que você entre comigo e você entenda porque fazemos parte de uma reforma, porque nós temos o título de reformadores. Para você entender o que é uma reforma, você precisa observar que esta palavra por si só já justifica a sua intenção. Quando eu digo reforma, eu estou dizendo que tudo aquilo que é reformado é porque inicialmente tinha uma forma. Se eu digo, eu vou reformar, é porque eu vou voltar a dar as características iniciais para aquilo que um dia teve uma forma. Quando eu digo reforma, eu estou dizendo, existe uma forma. Por favor, me ajude, vamos interagir. Se eu digo reforma, eu estou anunciando que isso tem uma forma. Se eu estou dizendo que nós vamos dar uma reforma, é porque alguém estabeleceu uma forma. Pastor Tarsis, o que é uma forma? Uma forma é um padrão inicial, é um modelo, é um paradigma. Se eu digo o seguinte, eu preciso reformar alguma coisa, é porque aquela coisa tem um padrão original. Pastor, quando uma forma ela perde as suas características iniciais, o que acontece com ela? Quando uma forma perde suas características iniciais, nós temos uma deforma. Eu quero que você me ajude. Quando uma forma ela perde as suas características iniciais, nós temos uma deforma. Se aquilo que havia inicialmente uma forma perdeu a sua característica, gerando uma deforma, eu preciso dar a esse projeto uma reforma. Agora eu quero que você me ajude. Eu fui agora profundo na filosofia. Me ajude. Se aquilo que eu tinha de forma sofreu uma deforma, eu vou trabalhar para que a gente tenha uma reforma. É isso que acontece na história de 500 anos atrás. O Espírito Santo levanta alguém para devolver a forma inicial, a sua forma original. O Espírito Santo, que sempre esteve presente na igreja, que jamais se ausentou da igreja, ele está observando que há um movimento que não diz ou não condiz com a forma original. Então o Espírito Santo levanta homens piedosos, cheios do Espírito Santo, para devolver aquilo que foi deformado à sua forma original. Você pode glorificar o nome do Senhor? Diga alguma coisa. Você consegue me ajudar com o piano? Que a minha voz, um dia eu tive voz, mas aos pouquinhos, se essa água não tivesse gelada, eu beberia ela inteira aqui agora. Aos pouquinhos, você vai observar que aquilo que tinha uma forma original, sofreu alguns ataques, e você vai agora voltar na história. Para entender a reforma, você precisa saber qual é a forma. Me ajude, não perca a sua atenção. Para você entender a reforma, você precisa entender a forma. Vamos voltar na história e vamos entender qual era a forma original. Está em Atos dos Apóstolos.
Eu costumo dizer, obrigado Marquinhos, eu costumo dizer que Atos dos Apóstolos não deveria se chamar Atos dos Apóstolos. Nós deveríamos chamar o livro de Atos de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, porque quem faz a diferença nos 28 capítulos do Novo Testamento de Atos não são os homens, mas é o Espírito Santo que sempre esteve envolvido na engrenagem da igreja. Quando eu olho para Atos dos Apóstolos, eu observo que o Espírito Santo, ele desce sobre a igreja. No capítulo 1, Jesus é assunto aos céus. Depois de vários dias entre os homens, já com seu corpo ressuscitado, Jesus diz aos seus discípulos: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar uma promessa. Enquanto vocês caminharem entre os homens, a minha presença estará com vocês através do Espírito Santo do Senhor. Enquanto vocês estiverem como igreja, vocês terão uma forma, e dentro desta forma, o Espírito Santo fará a movimentação da engrenagem. Alguém pode glorificar o nome do Senhor? Diga alguma coisa ao Senhor. No capítulo 2, os seus discípulos estão celebrando uma festa. Se você interagir comigo, você não vai perder um ponto desta plenária. Me ajude. Enquanto os seus discípulos estão celebrando uma festa dos 50 dias. Eu quero que você complete, eu não vou perder sua atenção hoje. Festa dos 50 dias. 50 dias do que, pastor? 50 dias da Páscoa. Todo judeu piedoso, depois de 50 dias de celebrar a libertação da Páscoa, deveria sair da sua casa, da sua cidade, do seu país, do seu continente, e deveria vir para Jerusalém para celebrar 50 dias da libertação. Sabe por quê? Porque há 50 dias atrás eles haviam celebrado que um dia o Senhor trouxe a libertação ao povo de Israel lá no Egito, e agora toda vez que eles se lembram da Páscoa, eles voltam a trazer uma oferta, é a primícia. 50 dias depois, por isso a expressão Pentecoste, porque Pentecoste é uma palavra que quer significar 50 dias. Depois de 50 dias, o Espírito Santo está olhando aquele povo reunido, e o Senhor decide: hoje a promessa vai se cumprir. Enquanto eles estão em festa, desce um vento impetuoso sobre a igreja e enche aquela casa. Alguém crê? Levanta a sua mão e glorifique o nome santo do Senhor. Me ajude. O Espírito Santo desce como um vento, línguas são distribuídas, a glória do Senhor se movimenta, e ali a igreja começa a ganhar corpo. A igreja começa a estabelecer as suas formas. Agora a igreja vai se avolumando, porque no capítulo 3, na entrada do templo, na entrada da Porta Formosa, no templo em Jerusalém, a Bíblia vai nos contar que Pedro e João sobem para a oração das 3 da tarde. E enquanto eles estão subindo, há um coxo que há 40 anos pede esmola naqueles degraus, e aquele pedinte disse a Pedro: me dê ouro, me dê prata. Não, ele diz: me dê uma esmola. Pedro diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho te dou, no nome santo de Jesus Cristo. Levanta. E aquele moço ficou curado. Alguém crê? Por favor, glorifique o nome santo do Senhor. Isso gera uma paranoia em Jerusalém, porque agora os religiosos estão dizendo: vamos prender esses moços, porque estão causando transtornos para Jerusalém. Mas aí, quando levam Pedro e João para o tribunal, a gente não tem do que acusar, pastor Maurício, porque o testemunho de que aquilo que eles estão falando é verdade, é esse moço que há 40 anos era postal, ficava pedindo esmola na porta do templo, mas agora foi curado por esse movimento. E naquele dia, Deus deu 3.000 pessoas à igreja. A igreja está crescendo, a igreja tem o Espírito Santo, e a igreja tem uma forma. Me ajude nisso. A igreja está crescendo,
crescendo, a igreja tem o Espírito Santo e a igreja tem uma forma. Aí o Espírito Santo vai lá e toca em Paulo, que era Saulo, fariseu piedoso, um moço que falava mais de 3 idiomas, conhecia diferentes países. O Espírito Santo olha: eu vou usar esse moço, está muito marrento, está muito nervosinho, eu vou usá-lo. E lá no capítulo 8 você vê que Saulo persegue a igreja, e o capítulo 8 de Atos vai dizer que por causa da morte do diácono Estevão, a igreja se dispersa, a igreja foge, todos fugiram, menos os apóstolos. Era porque o Espírito Santo já tinha um plano. A igreja não é para ficar só em Jerusalém, a igreja não é para ficar só nessa ruazinha. O Espírito Santo pensava em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, no Brasil. Você pode glorificar o nome santo do Senhor? Agora a igreja ganha um aliado chamado Paulo. Me ajude, eu não posso perder sua atenção. A igreja ganha um aliado chamado Paulo. Vai pegar a forma que foram colocadas através dos princípios de Jesus, das promessas. Escute, Paulo, ele consegue perceber nas doutrinas princípios fundamentais da fé, da comunhão com Deus, e Paulo passa a ser um teólogo que vai contornar a forma. Mas que forma é essa? A forma, ela é a consequência das doutrinas. Enquanto Jesus caminhava pelas ruas de Nazaré, da Galileia, da Judeia, ele ia ensinando princípios. Esses princípios eram doutrinas. Pastor, o que é uma doutrina? Coloca para frente para mim. No próximo slide você vai ver que agora eles ganham mais para frente um pouquinho, mais para frente, depois a gente volta nesse processo, mais para frente um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. O que são doutrinas, pastor Tarsis? Eu vou te explicar. Doutrina é um conjunto de ideias fundamentais. Se você me ajudar lendo vai ficar melhor. 1, 2, 3, diga. É um conjunto coerente. Aquilo que Jesus ensinou virou doutrina. Me ajude. Aquilo que Jesus ensinou virou doutrina. Os apóstolos pegam essas doutrinas, colocam no eixo. Atos 2:42 diz que eles sentavam e eles dividiam essas doutrinas. Essas doutrinas compõem a forma. Se você me deixar sozinho, eu entro em desespero, me ajude. Essas doutrinas compõem a forma. Mas eu preciso fazer uma observação. Nesse contexto, há um império que domina o contexto de Jesus. Vamos voltar um pouquinho na história. Quando você pega a Bíblia e você vai até Malaquias, de Malaquias para trás você tem o Antigo Testamento. De Mateus a Apocalipse nós temos o Novo. Entre o Antigo e o Novo Testamento, nós temos um período que nós chamamos de período do silêncio de Deus, ou do período intertestamentário, ou do período interbíblico. Pastor, por que a gente chama de silêncio de Deus? Porque entre Malaquias e o nascimento de Jesus, nós temos um buraco de 400 anos, que jamais alguém conseguiu alcançar informações a respeito de uma voz profética vindo da parte de Deus. Enquanto Malaquias e Mateus não se juntam, há um silêncio de Deus, há um período que Deus não levanta profeta nenhum. Neste momento, quem domina o mundo é um moço chamado Felipe II. Pastor, da onde é Felipe II? Eu vou te ajudar. Felipe II, ele era da Macedônia, ou do Império Grego Macedônio. Felipe II, conhecido como aquele que fez grandes revoluções, seu apelido era Caolho, o imperador
caolho. Dizem os historiadores que tinha de fato um probleminha na vista, ficou conhecido como caolho. Mas o problema não é Felipe II, o problema é o seu filho chamado Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Alexandre o Grande se torna superior ao pai. Alexandre o Grande foi mentoreado por ninguém mais, ninguém menos do que Aristóteles. Esse moço recebeu tudo que podia de filosofia da época, de ciência, de cultura. Esse moço se torna um imperador grande. É um dos imperadores que mais conquista cidades. Segundo os historiadores, o seu poder ia do Egito à Índia. Ele dominou aquele espaço todo da terra. O problema de Alexandre o Grande é que ele queria que todo mundo tivesse o comportamento grego. Nós chamamos isso de helenização. Ou seja, em qualquer parte do mundo, no Egito, na Índia, onde for, tem que ter comportamento grego. Tem que falar como os gregos, tem que celebrar as festas como os gregos, tem que ter os seus encontros como gregos, suas reuniões como gregos. Se torna a potência do mundo antigo. Alexandre o Grande, o conquistador, é o Império Macedônio, grego-macedônio, que domina a terra depois do Império Persa. Mas quando esse moço morre com 33 anos, os seus generais não conseguiram manter a força. E eles brigaram entre si, os 4 generais, Ptolomeu, Seleuco, você vê Cassandro e Lisímaco. Os 4 generais não se entendem, e o Império Grego-Macedônio se desfaz. Nesse momento, no ano 27 a.C., o Império Romano toma conta daquela parte do mundo. O Império Grego-Macedônio cai, e agora se levanta o Império Romano. É por isso que no contexto de Jesus, todo mundo fala grego, porque a helenização forçava. A moeda tem que ser grega, a língua tem que ser grega, as festas tem que ser grega, é tudo. Até hoje a gente tem influência da helenização na nossa cultura ocidental. Naquele momento é muito forte. O judeu está em crise. Meu Deus, quando sai o Império Grego-Macedônio, sobe esses soldados de capacete vermelho. Eles são malucos, eles estão nos oprimindo. O Império Romano está se estabelecendo. Jesus nasce nesse contexto. Filho de uma virgem, nasce, cresce. Nesse contexto tem que falar grego, tem que usar a moeda do imperador César, tem que se envolver, tem que falar conforme a cultura manda, tem que se comportar conforme a cultura manda. Esse Jesus, ele vai crescendo entre os homens, e a Bíblia diz que a partir dos 30 anos de idade, ele começa o seu ministério, um ministério maravilhoso que alcançou a humanidade. Esse Jesus, ele é preso pelos próprios irmãos judeus, é levado ao tribunal do imperador, e eles não decidem nada, e o próprio tribunal dos judeus sentenciam Jesus à morte. Jesus é levado à cruz do Calvário, ele paga o preço pela minha vida, ele paga o preço pela tua vida, mas no terceiro dia ele ressuscitou, porque a forma já estava com os homens. Glorifica o nome santo do Senhor. Diga comigo, Jesus. Desse jeito não, eu quero que você me ajude. Diga: Jesus só foi crucificado quando a forma já estava posta. Jesus não ficou nem um dia mais, nem um dia menos. Quando seus princípios foram entranhados entre os homens, quando seus discípulos entenderam a missão, o Senhor disse: a minha missão já deu, agora é hora de pagar o preço, é hora de rasgar a cédula, é hora de entrar no Santo dos Santos e rasgar o véu de cima e embaixo. Eu gostaria que alguém glorificasse o nome santo desse Senhor. Volta um pouquinho, agora volta que eu faço umas ordens que só eu entendo. Para frente, para frente, para frente. Pastor, essa forma foi estabelecida através das doutrinas. O apóstolo Paulo se torna o grande marcador dessas formas. Moço entendido. Irmãos, eu tenho uma grande admiração por esse moço. Ele pega a doutrina
E ele esquadrinha a doutrina, ele sublinha a doutrina, ele dá atenção à doutrina. E é nesse processo, enquanto ele escreve às igrejas da Macedônia, eu louvo a Deus porque ele passou a Macedônia, porque se ele não passasse a Macedônia, nós não teríamos a carta aos Efésios, nós não teríamos a carta aos Filipenses, nós não teríamos, mas eu louvo a Deus que Paulo também fazia parte do projeto do Espírito Santo. Ele queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo em Atos 16 visita ele e diz: não, você não vai para a Ásia, vai para a Macedônia. E é na Macedônia que ele contorna as doutrinas. Eu gostaria que você glorificasse o nome santo do Senhor, se você está entendendo esta palavra. Veja que quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Eu estou sozinho. Quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Temos uma forma, temos as doutrinas. Pastor, explica uma doutrina. Eu vou explicar. Talvez você só aprendeu costumes, você não sabe o que é doutrina. Eu vou te explicar. Diga comigo: a justificação. Não, desse jeito não. Diga: a justificação somente pela fé. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: ninguém pode ser justificado obedecendo os critérios da lei. Ninguém consegue alcançar o perdão através do comportamento que dá as leis. Por quê? Porque é impossível. A lei é pesada, a lei é difícil, são muitos critérios, são muitos princípios. Mas Paulo está dizendo: se você tiver fé em Jesus Cristo, que Ele pagou um preço alto pela sua vida, você não tem que pagar penitência, você não tem que obedecer os critérios da lei pesada. É apenas dizer: eu creio, e se você crer, você será salvo. Outra doutrina, eu poderia citar aqui várias outras, vou destacar as duas principais da nossa reflexão. A salvação é mediante a graça. Eu quero que você me ajude, eu estou empolgado aqui hoje à noite. A salvação é mediante a graça. Quanto custa? Como é que eu pago? Não, se eu tiver uma vida idônea, olha, se eu não, meu Deus do céu, se eu caminhar, se eu construir a minha ponte até Cristo, com as pedras do julgamento que eu faço a mim mesmo, eu vou alcançar a salvação, porque eu posso ser justo, eu posso ser o justiceiro da minha própria caminhada, então eu vou criar pontes. Aí Paulo vai dizer: nada que você faça vai pagar a sua salvação. O amor de Cristo é maior do que você jamais imaginou. A salvação é mediante a graça. Alguém crê e recebeu essa salvação? Glorifique o nome santo do Senhor. Diga a igreja. Estou começando a gostar. Diga a igreja. Ganha forma. Diga: tem doutrina, tem princípios, tem liderança, tem base. Se a igreja está pronta, que vem a perseguição. Capítulo 8 de Atos, Estevão é apedrejado, pastor Maurício, aos pés de Saulo. Todo mundo foge. Os diáconos, só ficam os apóstolos em Jerusalém. Era o Espírito Santo dizendo: eu quero que a igreja cresça, eu quero que a igreja saia do quintal de Jerusalém. A perseguição começa. Os imperadores, que agora dominam o mundo do Império Romano, querem fechar a igreja. Segundo a tradição, a Bíblia não diz, mas no ano 60 o apóstolo Paulo é sentenciado por Nero, o imperador severo, o imperador endemoniado da história. Irmãos, Severo é conhecido pelos historiadores como o louco. Mandou incendiar Roma. Quem já foi a Roma conhece a história. Mandou incendiar Roma e botou culpa nos cristãos. Nero era capaz de queimar os cristãos na praça pública para iluminar durante a noite a cidade de Roma. Devastou, com gladiadores, com leões. Vá a Roma um dia, peça para entrar no Coliseu de Roma. Você sente a pressão da história, você sente a opressão. Nero mandou matar, mas quanto mais matava os cristãos, mais a igreja crescia. Tertuliano chegou a dizer que o sangue dos cristãos era a semente da igreja. Quanto mais persegue a igreja, mais a igreja avança. Aí Nero vai embora, vai com Deus. Passa para mim aí.
Passa para mim. Passa para mim. No ano 90, a 95, assume o imperador Tito Flávio Domiciano. Moveu uma curta, porém uma feroz perseguição aos cristãos. Aí vai passando, é o demônio no Império Romano. Ano 98 a 117, o imperador Trajano estabeleceu a política que norteou as perseguições ao cristianismo. Foi Trajano que sistematizou a perseguição. A estratégia para perseguir os cristãos é desta forma. Ele estabeleceu uma estratégia. O Estado não deveria gastar seus recursos caçando os cristãos, mas os que fossem denunciados deveriam ser levados ao tribunal e deveriam negar a Cristo e adorar os deuses romanos. Quem não fizesse isso deveria ser condenado à morte. Agora, se você pegar um cristão, tem que levar a sentença, tem que levar à corte. Se não levar e descobrir que você viu e não levou, você vai à corte. Agora, a perseguição tem organização. Mas ele não conseguiu acabar com a igreja, porque quem conduz a igreja é o Espírito Santo do Senhor. Aí veio o imperador Sétimo Severo, em 202 depois de Cristo. Ele dá um édito do Sétimo Severo, que comina graves penas a passagem ao judaísmo, à religião cristã. Quem foi pego, vivendo o secretismo, saindo do judaísmo e passar a ser cristão, será punido com duras penas. Está todo mundo querendo acabar com a igreja, mas aquele que conduz a história continua preservando a igreja. Aí vem o Tracy, irmãos, Maximiliano Tracy. Ele teve uma reação violenta e brutal contra os que tinham sido amigos do seu predecessor, porque nesse intervalo Severo foi amigo tinha muito cristão, irmãos. Severo, ele meio que tem amizade com cristãos, mas esse próximo não, ele não quer conversa. Maximiliano Tracy diz: o negócio vai ser sério. E vai passando, ano 249, o imperador Décio desencadeia a primeira perseguição sistemática contra a igreja, com a intenção de desenraizá-la para sempre. Diga: quanto mais persegue. Não, eu estou sozinho. Diga: quanto mais persegue, mais a igreja avança. Aí chega o século III, Constantino, imperador pagão, tanto quanto os seus antecessores, tem a sua adoração aos deuses romanos. Mas quando ele olha, pastor Maurício, para a corte, está cheio de crente. O que eu faço, meu Deus do céu? O senhor, doutor Heber, o senhor que me ajuda no tribunal, pratica qual religião? A nossa pagã? A romana? Não, eu sou cristão também. Ele vê que o movimento tomou conta. Como é que acaba agora? Se ele entra em casa, tem cristão. Ele vai para o trabalho, tem cristão. Ele entra na praça, tem cristão. Onde ele vai, tem cristão. Aí Constantino teve uma ideia: eu vou virar cristão. Até hoje a gente duvida, confesso aqui, vou abrir meu confessionário. Eu acho que foi mais uma estratégia política, irmãos. É igual na época das eleições, todo mundo fica crente, vem receber a oração na igreja, a bênção, dá até uma palavra, se deixar, dá uma palavra, lê um texto bíblico. O imperador político Constantino, ele diz: não tem para onde fugir, tem crente embaixo do tapete, do lado de fora, do lado da porta, eu vou ser cristão. Aí a história vai dizer que ele vira um cristão. E ele diz que a partir de agora, Roma terá a religião, não mais o paganismo, mas agora todo mundo tem que ser cristão. Aí ele vai lá para Milano, na Itália, para Milão, e ele escreve um documento chamado Édito de Milano, dando à igreja a autonomia de se reunir como igreja, de fazer seus cultos. Eu coloquei até o seu édito aqui, coloca a próxima página para mim. Constantino vai dizer: além da liberdade religiosa, essa aplicação desse édito fez devolver os lugares de culto, as propriedades que tinham sido confiscadas,
aos cristãos e vendidas em asta pública, deu ao cristianismo e a todas as religiões o estatuto de legitimidade, comparável com o paganismo e com o efeito de instituir o paganismo como religião oficial do Império Romano e dos seus exércitos. Constantino disse: agora vocês não são mais pagãos, agora vocês são livres, porque a partir desse édito vocês são livres, mas a religião que toma conta é o cristianismo. O problema que Constantino, você não pode perder essa parte. Constantino, ele entra na igreja, mas ele traz para dentro da igreja o seu contexto pagão. Agora ele está lá ao lado do padre, do líder sacerdotal da época, e ele interfere, o Estado se mete. Olha bem, líder cristão, o que o senhor acha? Porque lá no paganismo nós fazemos assim até o século 3, a forma estava intacta, mas a partir do século 3, quando a instituição ela abre caminho, ela abre as portas para o pagão, Constantino começa a entrar o pecado na igreja. Eu não estou acusando a igreja católica aqui, eu estou falando da minha igreja, da sua igreja. A igreja cristã tem uma única história, somos todos da mesma fonte, somos todos da mesma história. Então Constantino deixa entrar dentro da igreja princípios pagãos. Agora o Espírito Santo não tem tanta liberdade assim, porque a gente trouxe na bagagem esse saco aí, Constantino, são princípios que a gente praticava no paganismo. A igreja começa a abrir as suas portas para princípios de heresias. Até o século 3 avançava, crescia, progredia, o Espírito Santo tinha toda a primazia. Amados, a perseguição faz a gente ficar intacto, faz a gente se preservado. Eu estou preocupado com a igreja brasileira, porque está tão fácil, está tão gostoso ser crente. Amados, eu falei na Rádio Melodia há 4 semanas atrás, num debate com o pastor Silas, eu acho que essa perseguição que a mídia está fazendo pode trazer para a igreja uma solidez, pode devolver para a igreja o seu entendimento, o seu temor. Você crê nisso? Levanta a sua mão e diga alguma coisa ao Senhor. Constantino vem e começa os problemas. Próxima página. No ano 370, olha, tudo pertinho, principia o uso de altares e velas. Agora a instituição organizada dos cristãos terá altares e velas. Mas isso não tinha até. Não, mas agora são princípios novos. Novos imperadores são novos, estão trazendo ideias novas. O culto agora é dividido com velas e com altares. No ano 400, Paulino de Nola ordena que se reze pelos defuntos e ensina o sinal da cruz feito no ar. No ano 590, Gregório o Grande cria o purgatório. Isso não tinha na forma. Complete isso. Isso não tinha na. Eu não vejo Paulo falando de purgatório. Purgatório é o lugar que a tua alma vai depois que você morre, e lá ela pode ser purgada, lá ela pode ainda ter a chance de ser salva, se fizer boas ações agora. Se você doar bastante grana agora, se você dividir seus bens agora, a sua alma tem chance do purgatório. Aí o fazendeiro diz: então eu vou curtir um pouco a vida, vou manter aqui as minhas doações para a igreja, porque se eu morrer depois do purgatório, a minha alminha ainda escapa, ela tem chance por causa das boas ações. Irmãos, isso não estava na forma. No ano 607, o imperador Focas dá ao bispo de Roma o direito de primazia universal sobre a cristandade. A partir de agora, eles têm o direito da primazia universal. Depois do segundo concílio de Constantinopla, Focas foi um dos homens mais sanguinários que o mundo concebeu. Aí vem o ano 609, começa o culto à Virgem Maria. Ela parou de ser respeitada, agora ela é adorada. O culto é para ela, o culto é para a Virgem Maria. É a obra de Bonifácio IV. A invocação dos anjos e dos santos é posta como lei. Isso não estava na forma.
Próximo. 670. Começa a dizer-se a missa em latim pelo Papa Vitélio. O povo não tem que saber tudo que a gente está falando. Vamos manter a língua oficial latim. Mas eu não estou entendendo esse mistério. É mistério, não dá para entender, é mistério. É em latim. Ficar na sua é mistério. 670 se institui a missa em latim. 758 cria-se a confissão auricular pela ordem religiosas do Oriente. Agora você não tem que confessar só para Jesus, só para o Espírito Santo. Tem que confessar para um líder religioso. E ele vai dizer se dá para perdoar ou não dá para perdoar. Qual é a sentença? O que você vai pagar? O que você vai fazer? 787, pelo segundo concílio de Nicéia, foi estabelecido o culto das imagens. Irmãos, isso não estava na forma. Isso não estava na forma. A adoração da cruz e as relíquias dos santos agora estão adorando tudo aquilo que voltava à história, a Jesus. Eles estão ganhando, estão lucrando. Isso não estava na forma. 803 foi criada a festa de Assunção de Virgem pelo concílio de Mogúncia. 818 aparece pela primeira vez nos escritos de Pascácio Radberto a doutrina da transubstanciação e a missa, como se vê nos nossos dias. O que é transubstanciação, pastor Tarsis? Eu vou explicar. Eles começaram a pregar que no momento da Santa Ceia, aquele pão vira corpo de Jesus e aquele sangue, aquele vinho vira sangue de Jesus. Eles sacralizaram acima do que deveriam respeitar o elemento pão, o elemento vinho. Para eles aquilo é corpo e é sangue. Quando termina a missa tem que enterrar o pão, porque isso é corpo de Jesus. Tem que jogar em água corrente do rio o vinho, porque isso é assim. Não, isso não estava na forma. O Senhor nos ensina em 2 Coríntios que no momento da ceia eu apresento os elementos, é a consubstanciação. Durante a ceia aquilo representa o sangue de Jesus, mas quando acaba eu não tenho que vender nada, eu não tenho que negociar nada. Quando acaba. Alguém crê nisso? Levanta a sua mão e glorifique o nome santo do Senhor. 830 começa a usar ramos e água benta. Eu achei onde eles inventaram água benta. Agora a água é sagrada. 884 o Papa Adriano III aconselha a canonização dos santos. Isso não estava na forma. Próximo. 933 é instituída a canonização dos santos. 998 estabelecia o dia de finados. Irmão, o dia de finados só é bom para ficar em casa. Como é que a gente faz um dia para os mortos? É muito paganismo, pelo amor de Deus. No ano 1000, a confissão auricular generaliza-se e os ministros da igreja arrogam para si o ego te absolvo. A missa passa a designar-se o sacrifício e organizam-se as peregrinações. Missa agora é sacrifício. Vamos fazer as peregrinações para o nosso sacrifício. Até hoje isso é pesado. Você anda na Dutra, você vê pessoas pagando um preço. Colocaram isso, trouxeram isso não estava na forma. 1003 o Papa João 14 aprova a festa das almas dos fiéis defuntos. 1074 o Papa Gregório VII decreta obrigatório o celibato dos padres. Isso não estava na Bíblia, mas a instituição, para não perder o seu poder, vai que a família atrapalha, vai que os padres não podem casar-se, não está na forma. 1076 é declarada a infalibilidade dos papas. O que Papa fala é sagrado. Oh meu Deus, isso não estava na forma. 1090 Pedro Ermitão inventa o rosário. Irmãos, aí a gente está descendo. É uma descida sem freio. 1095 Urbano II cria as indulgências. É um documento. Com esse documento assinado pelo Papa, você tem direito a alcançar a salvação. Mas como é que eu faço? Tem que buscar lá. E o que a gente faz para pegar lá? Tem que ajudar a igreja, senão você não pega o documento. No ano 1200 a hóstia substitui a ceia. Não,
o cálice é só para os padres. O povo só tem acesso ao pão. Isso não está na forma. Até hoje, o cálice é para a liderança. A hóstia é para o povo. 1200, o concílio de Latrão impõe a transubstanciação e a confissão auricular. 1216, é instituída a confissão. 1229, o concílio de Toulouse estabelece a Inquisição, que foi confirmada por Gregório IX em 1232, e logo aos dominicanos. Quem se opor à igreja será morto. Isso não estava na forma. Mataram milhares e milhares numa festa que eles chamaram de Santa Inquisição. Não estava na forma. 1264, o Urbano IX determina a festa do corpo de Deus. Próximo. 1311, inicia-se a primeira procissão do Santíssimo Sacramento. 1317, João 22 ordena a Ave Maria na igreja. 1414, o concílio de Constância definiu que a comunhão do povo deve ser a hóstia somente, sendo o cálice agora sempre reservado ao padre. 1438, o concílio de Florença abre a porta ao purgatório que Gregório o Grande havia criado. Em 1509, eles acham que dominam toda a igreja, mas se esqueceram que Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o Espírito Santo ainda estava vivo dentro da igreja. O Papa Leão X, para terminar a construção da Basílica de São Pedro, ordena que todo mundo compre as indulgências. Como é que está a tua vida aí? Vida torta? Tem que trazer uma grana para cá, traz a grana para cá. Você recebe a sua absolvição através da indulgência. Nesse momento, lá no interior da Alemanha, tem um professor preparando a aula. E ele começa a dizer: padre, professor, teólogo. Ele começa a dizer: mas isso que a igreja está fazendo não está muito certo. O Espírito Santo começa a visitar aquele moço jovenzinho. Ele vai para a aula e diz: mas o que a Bíblia diz não corresponde ao que a igreja faz. Os alunos começam a dizer: o senhor tem que ir para frente com isso, o senhor tem que levantar essa bandeira. Mas eu não posso, a igreja é pesada, o senhor precisa denunciar. Tem pecado na igreja, tem pecado na igreja. E esse moço, cheio do Espírito Santo, no ano 1517, no dia 31 de outubro, ele vai até a igreja Castelo de Wittenberg e ele prega as 95 teses, dizendo: a gente precisa voltar à forma original. Você pode aplaudir ao Senhor? Aplauda ao Senhor. Ele não abriu uma igreja, ele não saiu da igreja, ele só queria uma reforma. Me ajude. Ele não abriu uma igreja, ele não se levantou contra a liderança, ele queria que a igreja vivesse uma reforma. Que indulgência, perdão de pecados, coisa nenhuma. Ele lendo Romanos, lendo Efésios, pastor Maurício, ele falou: tem alguma coisa errada, a gente precisa mudar esse contexto. Sabe como começa isso? No ano 1510, coloca para frente um pouquinho. No ano 1510, ele vai a Roma e ele fica chocado com a corrupção do clero. Em 1510, Lutero surpreende-se com toda sorte de irregularidade e ostentação papal, enquanto o que vê nas ruas de Roma é pobreza, fome, prostituição, e ainda se depara com outro problema: a venda das indulgências. Ninguém contava que o Espírito Santo ainda falava na igreja. Ninguém contava que o Espírito Santo ainda tinha homens cheios do Espírito Santo de Deus. Há uma frase de Martim Lutero, que quando ele chega em Roma, ele olha aquele pecado, ele diz: se o inferno existe verdadeiramente, Roma está edificado sobre o inferno, porque é daqui que emana toda a podridão
escravidão que o homem está vivendo, ele se revolta, ele começa a se aplicar aos estudos. No ano 1517 é quando ele coloca as 95 teses na frente da igreja. Amados, aí disseram para ele assim: você pode ser morto, porque outros se levantaram contra a igreja. John Hus, Savonarola, John Knox, esses se levantaram contra a igreja e foram mortos. Não se mete nisso, é melhor você revogar. É só entrar no tribunal e dizer: eu revogo tudo aquilo que eu escrevi, eu revogo. Na noite, ele ainda se castigava com a autoflagelação, está se golpeando. Ele disse: eu não posso revogar. No outro dia, o tribunal de Worms, diante do grande imperador da época e diante do representante do Papa, o cardeal, o seu mentor falou: é só entrar e dizer: revogo, você está liberado. Aí ele vem: essa cena é muito linda, o que eu vou fazer? É só entrar, escuta, só entrar e dizer: revogo, você está liberado. A gente rasga esses documentos e tudo está resolvido. Quando ele chega na frente do tribunal de Worms, o Espírito Santo está com ele. O Espírito Santo não deixa ele. Ele não queria criar uma nova religião, ele não queria criar uma nova igreja, ele queria apenas que a igreja fosse reformada. Coloca o próximo slide. Quando levaram ele para diante do imperador Carlos V, na dieta de Worms, no dia 22 de janeiro de 1521, amados, Lutero disse em alto e bom som: que se me convençam mediante o testemunho das escrituras e claros argumentos da razão, porque não acredito nem no Papa, nem nos concílios. Já está provado a miúde que estão errados, contradizendo-se a si mesmo pelos textos das sagradas escrituras que citei. Estou submetido à minha consciência e unido à palavra de Deus. Por isso não quero retratar-me de nada, porque fazer algo contra a consciência não é seguro, não é saudável. Não posso fazer outra coisa. Esta é a minha posição, e que Deus me ajude. Meu Deus! O que a gente faz, pastor Samar? Você está fora? Você está fora. Ninguém pediu para sair, mas se mandou sair, o espírito da forma vai junto comigo. Mianto e contaramanai. Se a gente pega as 95 teses, a gente se delicia com a inspiração do Espírito Santo. Mas antes de falar da síntese dessas 95 teses, eu já estou terminando. Eu não posso me esquecer que Deus levantou outros homens antes de Martim Lutero para preparar o caminho. O Espírito Santo levanta homens para preparar o caminho. Coloca para mim o slide próximo. Deus levantou Savonarola, Wycliffe, John Hus, todos eles sentenciados, presos ou mortos, porque se levantaram contra a igreja. Mas eu destaquei uma frase aqui que eu gostei muito de John Hus, pastor Samuel. Eu vou falar devagarinho. Eu quero que você pegue isso. Isso é manto sagrado, isso é revelação. Quando John Hus foi sentenciado e levaram ele para a morte, John Hus fez uma declaração muito forte que está na história. Ele disse: podem matar o ganso, porque a palavra Hus em alemão significa ganso. A palavra Hus em alemão significa ganso. Ele disse: podem matar o ganso,
Deus, mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. No dia 31 de outubro, 102 anos depois, Martinho Lutero pregava na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses. Se eu fosse você, eu aplaudia a esse Deus. Deus usa Martinho Lutero, mas o Espírito Santo passeava pelo mundo procurando adeptos à reforma. Coloca o próximo slide. Enquanto Deus está levantando Martinho Lutero, Deus levanta Martin Bucer, nascido na Alsácia, humanista, passa sua vida inteira tentando preservar a unidade da igreja, era um conciliador. Bucer conheceu Lutero em 518 e adotou suas ideias. Eu vou levar essas ideias para frente. A gente tem que fazer um movimento, irmãos. Isso é Pentecoste. John Knox é considerado o maior reformador da Escócia. Abandonou o catolicismo romano e professou a fé protestante publicamente no ano 1545, provavelmente influenciado pelas ideias de um grande pregador chamado George Wishart, que em breve retorno à sua terra natal, fez amizade com ele. John Knox foi o primeiro ministro protestante de Santo Andrés. Ulrich Zwingli, você vai hoje à Suíça, eu profetizo, você vai à Suíça, diga amém. Você vai à Suíça, você tem que ir na igreja que tem o memorial de Zwingli, ele também se converteu à teologia reformada, nasceu em Santo Gallen, na Suíça, em 1519, se tornou padre em Zurique, e começou a reformar não só a igreja, mas toda a sua cidade. Você vai hoje a Zurique é conhecido como uma cidade protestante. Ali ele conseguiu trabalhar a ideia da reforma protestante. Guilherme Farel, nascido em Gap, no sudeste da França, uma família nobre. Farel rompeu com o catolicismo em 1521, tendo sido influenciado pelas ideias de Zwingli, trazendo reforma para Basileia, Estraburgo, Berna, Neuchâtel, tendo esta última cidade adotado a reforma em 1530. John Calvino é outro que Deus levanta. Esse Deus levanta com garra, esse entende da coisa, formado em direito pela melhor universidade da época, deixa o direito para ser teólogo. Ele começa a estudar a teologia reformada e ele planta isso nas cidades que ele é levado. Nasceu em Noyon, na Picardia, na França, em 1509. Por 1533 rompe com a igreja católica e renuncia aos benefícios eclesiásticos. Calvino e Farel começam a trabalhar em Genebra a favor da propagação do evangelho. O seu trabalho em Genebra foi extenso e de grande importância. Até hoje a gente estuda Calvino. Deus estava dizendo: eu não preciso que a igreja mande no que eu tenho que fazer. Eu tenho o Espírito Santo e eu levanto quem eu quero, onde eu quero, da forma que eu quero. Glorifique o nome santo do Senhor. Nós vamos, nesses poucos minutos que eu tenho, sintetizar as 95 teses. Vamos resumi-la em 5 pontos, que nós chamamos de 5 solas. Você pode me ajudar? Nós chamamos de 5. São os principais pontos que a gente precisa de uma reforma. Se você me ajudar, eu me empolgo de novo. São os principais pontos que a gente precisa de uma reforma. A gente precisa de uma reforma. Primeira sola. Diga comigo, sola. Não, eu estou tão empolgado. Me ajuda, diga sola fide. Martinho Lutero está dizendo: somente a fé. Ele pensava que se esquecesse de confessar um pecado e morresse, não haveria salvação para ele, pois estava em dívida com Deus. Eu não lembro se eu pedi perdão. Eu não lembro. Aí no outro dia, ontem eu não pedi perdão ontem. Meu Deus, eu gritei com a minha mulher. Meu Deus, aí aquela crise, aquela neurose.
tentava viver a perfeição, mas sabia que não podia fazê-lo. Tentou até formas de penitência corporal, porque pesava a alma. Eu vou me autoflagelar, porque eu não consigo andar em santidade, eu não consigo. Mas um dia, ele estava lendo Romanos capítulo 1, versículo 17, e o Espírito Santo que conduz a igreja e a sua forma, falou com ele, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, o justo viverá por fé. Não são penitências, não são sacrifícios, não são boas obras, não é a compra de indulgências que livrarão o homem da condenação eterna, mas a salvação é através da fé na obra redentora de Jesus Cristo. Levanta sua mão e glorifique esse Deus. Diga, solo. Não, eu estou tão feliz com você, me ajuda. Diga, solo. A gratia. Mais uma vez, para você não esquecer nunca, diga, solo. A gratia. Somente a. Ai, não, me ajuda, pentecostal, me ajuda. Somente a graça. Como a justiça divina poderia ser cumprida se ainda somos pecadores, mas a graça de Deus foi Ele cumprir a sua justiça por nós. Ao entender isso, Lutero não podia se conformar com o absurdo da venda das indulgências, porque ninguém será salvo por mérito próprio, por obras, por sacrifícios, por penitências, por indulgências. A única causa eficaz da salvação é a graça de Deus sobre o pecador. Ele leu em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Levanta a sua mão e glorifique o nome santo do Senhor. Não é o seu dízimo, não é o seu tempo de culto, não é a gravata que você usa, não é o coque que você tem, não é a saia, não é o cabelo, não é, se eu fizer, se eu pagar tal coisa, você não tem que pagar nada, pelo amor de Deus. A graça do Senhor, onde abundou o pecado, superabundou a graça, tem de sobra. 3, diga, solo Cristo. Diga, somente. Não, desse jeito não, eu estou sozinho. Diga, somente Cristo. Eles não deveriam ter inventado as indulgências, deixaram o Martinho doidinho. A crise das indulgências fez com que Lutero percebesse que homem algum, nem o Papa, nem os santos, nem os padres poderiam intermediar a nossa relação com Deus, só Cristo. Lutero disse que as indulgências não removiam a culpa, e que o Papa essa parte eu gosto muito, eu quero dar um abraço nele. Lutero disse que as indulgências não removiam a culpa, e que o Papa só poderia remitir somente as penalidades que ele próprio tinha imposto sobre a terra, e que ele não tinha nenhuma jurisdição sobre o purgatório. Ele negou que os santos tivessem crédito, excedente acumulado. Vocês estão perdendo a noção. A sua conclusão foi baseada em vários textos das Escrituras que nos afirmam: só Ele tem poder para nos levar à presença de Deus. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim.
Só Ele pode mediar a nossa comunhão com o Pai. 1 Timóteo 2, 5, 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo com resgate por todos. Somente Cristo foi a reação da reforma contra a igreja secularizada e contra os sacerdotes que afirmavam sua posição especial para mediar a graça e o perdão de Deus por meio de sacramentos. Eu não preciso de ninguém, eu vou direto a Ele. Quarto, eu tenho 1 minuto. Diga sola Escritura. Somente a eu estou sozinho. Somente a Escritura. Não, tem as regras que o Papa fez. Não, olha só. Aqui está a Bíblia, tá? Mas tem uns textos anexos, feito pelo Papa. Isso deu uma crise nele. Isso porque a Igreja Católica entendia que existiam 2 regras de fé para o cristão. Não teve um padre maluco que falou isso esses dias no Nordeste brasileiro? Essa é a filosofia pagã da história da Igreja Católica. Entendiam que existiam 2 regras de fé para o cristão: uma Bíblia e a outra tradição. E o maluco que eu ouvi na televisão disse que a tradição está acima da Bíblia. Pelo amor de Deus, Martinho Lutero se virou na sepultura, pelo amor de Deus. Naquela época a igreja era formada como base a Bíblia, as bulas e as encíclicas papais. Que nome bonito, dá até vontade de comprar essa revista. Bulas e as encíclicas papais. Tem a Bíblia, mas tem as bulas e as encíclicas papais. Você sabia que até o Concílio Vaticano II, metade do século XX, a leitura da Bíblia era proibida? O leigo não podia ler a Bíblia. Vá que eles descobrem o que está escrito nela. Uma das coisas que o Martinho Lutero foi traduzir a Bíblia do latim do grego e do hebraico para o alemão. Em 11 anos ele gastou para traduzir o Antigo Testamento, mas em 11 meses, se eu não me engano, ele traduziu o Novo Testamento. Ele tinha esse cuidado. O povo tem que saber o que a Bíblia diz. Mas de onde veio este entendimento que todos poderiam ler as Escrituras e meditar nelas? Da própria palavra de Deus. O Martinho Lutero disse, 2 Timóteo 3, 16, 17: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus, é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isto para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Quantos creem nesta palavra? Levanta a sua mão e glorifique o nome santo do Senhor. E em último lugar, Martinho Lutero vai dizer, diga soli. Não, você nunca falou tanto estrangeiro como hoje. Diga soli Deo glória. Ele estava dizendo, se tem alguém que merece toda a glória, é somente o nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele honra, a Ele glória. Eu não vou gastar meu tempo acendendo vela, eu não vou gastar meu tempo adorando homens deuses feito por mãos humanas. Eu tenho Ele, a honra, a glória para sempre. O homem foi criado para a glória de Deus, portanto tudo o que ele faz deve ser destinado à glória de Deus. Esse foi o ensino do Novo quanto do Velho Testamento. Veja o que a Bíblia diz, Isaías 43, 7: todo que é chamado pelo meu nome e quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Romanos, ele gosta de Romanos 11, 36: porque dele e por ele e por meio dele e para ele são todas as coisas.
Não, você tem que ter devoção com o clero. O Papa Anderson merece a devoção. Tem que ficar de pé quando ele entra. Martim Lutero está dizendo: a igreja romana ensinava e exigia uma devoção ao clero e aos homens santos que poderiam interferir diante de Deus para perdão de pecados e obtenção de bênçãos para os homens. Martim Lutero diz: não, só lhe deu glória. A minha proposta para esta igreja, Assembleia de Deus de Bom Sucesso hoje, é nunca sair da forma. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, disse Jeremias, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que é aquele que quer se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo, justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Salmo 4:2. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Somente a Ele. O nosso pastor tem um costume que às vezes confrontamos ele por causa disso. Aniversário dele, ele não gosta de muita coisa, e eu entendo esse cuidado. É o cuidado de se confundir, porque é fácil se confundir. O carro novo, a casa nova, o casamento, o louvorzão, as luzes, a fumaça. A proposta que eu tenho para vocês hoje: nunca esqueçam que Ele é o autor e o consumador da nossa fé.